Boa noite a todos. Meu nome é Janete Braga, eu sou médica especialista em medicina do tráfego, com área de atuação em medicina aeroespacial. Hoje eu vou falar sobre os primeiros socorros em áreas remotas. Pela figura, vocês podem identificar aí uma área remota, com duas vítimas sendo atendidas aí pelo restante da equipe, no qual eles estão aí fazendo os primeiros socorros para esses dois astronautas aí. Bom, vamos fazer primeiro algumas definições do que são primeiros socorros, tá? Refere-se a um conjunto de ações imediatas e temporárias, isso é importante ficar frisado que são temporárias, que são realizadas em situações de emergência com o objetivo de preservar a vida, evitar agravamentos e promover a recuperação da vítima até que o atendimento qualificado esteja disponível, tá? Como definição também de áreas remotas, são regiões de difícil acesso, como vocês estão vendo aí na figura, geralmente caracterizadas pela escassez de infraestrutura e serviços básicos. Coisa que é muito importante quando a gente vai atuar nos primeiros socorros em áreas remotas é conhecer, certo? É o conhecimento sobre essas áreas para operações de resgate e ajuda humanitária. Nós precisamos identificar locais de risco, locais de saída, fazer um projeto de emergência em caso de um agravo à saúde de qualquer um dos componentes que fazem parte das equipes que atuam nesses locais, né? Ou que vão temporariamente nesses locais também. Não só aqui no Habitat Marte, é, nessa área que vocês estão vendo aí, mas também qualquer área remota de montanhismo, excursões, enfim. Tá? A gente não está definindo os habitats Marte, tá? Só e se áreas remotas em qualquer situação. Esses desafios exigem planejamento cuidadoso e principalmente soluções, às vezes criativas pela falta de infraestrutura, a falta de recursos, para garantir operações seguras e eficazes em áreas remotas. Nós temos que ter um plano de emergência a operar nessas áreas, tá? Porque eu falei anteriormente, fazer esse mapeamento dos pontos críticos, tá? Fazer um mapeamento dos recursos existentes e capacidade de atendimento a possíveis ocorrências. Localizar, né? fazer um estudo, fazer esse plano de emergência requer um estudo da área e dos arredores. Onde é que nós temos um posto de saúde, onde nós temos um hospital, qual o tempo de deslocamento, qual recurso vai ser utilizado, vai ser por terra, vai ser por ar, nesse local vai ter recursos para resolver qualquer tipo de ocorrência, só as ocorrências básicas, tá? Se tem realmente equipes formadas, qual tipo de especialidade que compõe as equipes desse local, tempo de deslocamento. Então, tudo isso faz parte desse mapeamento dos recursos existentes. E, principalmente, a gente tem que ir nesses locais para conversar com as equipes que compõem o RH desse local, ver realmente qual a qualificação deles, é, deixar já mais ou menos pré-acertado o que pode vir a ocorrer. Ah, pode ter um evento, vai ter um evento com um grande número de pessoas na data tal. Então, a gente tem que, anteriormente, ir desse local. É um plano de contingência, na verdade, né? Para explicar quantas pessoas vão estar. É um grande evento que pode acontecer. Para onde a gente vai deslocar? Essa unidade de saúde próxima não consegue atender mais de 10 pessoas, não tem leito para mais de 10 pessoas. Então, a gente tem que ver os arredores, outras unidades, o tipo de profissionais que trabalham lá, tem cirurgião, tem ortopedista, só tem um clínico. Então, tudo isso a gente tem que fazer nesse plano de emergência, para que na hora que ocorra qualquer evento, a gente não fique perdendo tempo, tá? As pessoas já têm que ser identificadas, quem vai ser o líder da operação, quem é que vai ligar para poder falar que estamos indo? Quem é que vai chamar o atendimento móvel para poder vir, se tiver no local, para também fazer esse tipo de remoções? Quantas ambulâncias tem? Enfim, tudo isso tem que ser feito de uma forma, um plano estudado de uma forma prévia ao evento que vai acontecer. Porque na hora, realmente, a gente acaba perdendo um tempo precioso para aquela vítima, porque a gente
não fez essa previsão do que poderia acontecer, tá? Conhecer os componentes das missões e seus perfis de saúde. Quem é? Qual é a população que está num evento, em alguma área remota? São crianças? São idosos? Essas pessoas têm algum agravo à saúde? Tá? Estão levando seus medicamentos? O que é que nós temos a oferecer a essas pessoas no local? Tudo isso tem que ser pré-determinado. Tá? E em pontos críticos, ter kits de primeiros socorros para possíveis intervenções. Por isso que é importante mapear os pontos críticos para que a gente possa fazer um estudo do que possa ocorrer naquele local e ter esses kits de primeiros socorros próximos para a gente poder dar esse primeiro atendimento para essas possíveis intervenções que possam ocorrer. Tá? Fazer um briefing também com todos os componentes de cada equipe, orientações sobre os principais eventos adversos que possam acontecer, suas principais tomadas de decisão. E vamos ver aqui os desafios a operar em áreas remotas. Tá? Acesso limitado a cuidados de saúde, condições climáticas adversas, doenças transmitidas por vetores, falta de infraestrutura, recursos humanos limitados, logística e suprimentos limitados, segurança, comunicação e principalmente os aspectos legais e regulatórios. Tá? Falando de acesso limitado, às vezes o local que está ocorrendo o evento, ou o local que a pessoa que tem um grupo fazendo excursão, enfim, ela tem o acesso limitado por estradas precárias ou inexistentes. Então, caso ocorra algum evento, realmente um trauma, uma queda, enfim, a gente já sabe de antemão que aquele local não tem como ambulância ir de forma terrestre. Então a gente também já tem que ter em mãos os contatos, em que local que tenha um transporte, um resgate, na verdade, aeromédico, para que a gente possa solicitar em caso de necessidade. Porque tem locais realmente que a ambulância não consegue passar. Mas o carro, algum carro de alguém que tenha ido próximo, às vezes até distante, as pessoas estacionam em locais bem distantes de onde está acontecendo o evento. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento de todas essas dificuldades, dificuldades de transporte, de equipamento e dificuldade de transporte de pessoal. Tá? Então, tudo isso tem que estar mapeado. As condições climáticas também adversas, eles se referem a fenômenos meteorológicos que podem causar impactos negativos em atividades humanas, ecossistemas e até infraestruturas. Tá? Tempestades, a gente tem que ver a condição meteorológica daquele local no qual a gente está se dirigindo. Vai ter excesso de chuva, pode ter inundação, se tiver inundação, pode ter desabamento, enfim, a gente tem que fazer também esse mapeamento de tudo que possa ocorrer naquela área. Nevascas, o frio intenso, tá? Ondas de calor. Então, quando a gente decide ir para tal local que sabe que não tem um recurso apropriado lá, a gente tem que ter essas condições todas estabelecidas e o que possa vir a acontecer. Tá? Em locais que têm vetores, né, doenças transmitidas, malária comum em áreas tropicais, transmitidas por mosquito, dengue e zika também transmitidas por mosquitos, representando um risco significativo em algumas regiões. Outras condições, a falta de infraestrutura, recursos humanos limitados, logística e suprimentos limitados e segurança. Tá? Vocês estão vendo aqui a imagem, a gente consegue identificar essas condições adversas. Está vendo aqui que o pessoal aí está paramentado, estão com seus estojos de primeiros socorros, porém sem nenhuma segurança em decorrência do local, não tem nenhuma infraestrutura também. Os recursos humanos aqui são limitados, a gente não sabe quantas vítimas pode ter, tá? Quando é solicitado socorro, a gente não sabe quantas vítimas podem ter. Então, às vezes, a gente tem que chegar para poder avaliar a situação e aí sim solicitar novos recursos. Tá? A logística e suprimentos também limitados, porque o que eles estão levando ali é o que eles têm em mãos, não tem um local que vocês possam identificar dessa foto aí, que tem uma infraestrutura que possa ceder mais medicamentos, se for o caso, mais materiais para fazer mobilização, mais materiais para fazer
um atendimento ao paciente com algum ferimento, enfim. Então, até a logística e o suprimento também, eles são limitados. Comunicação também é um problema sério em áreas remotas, tá? Pela foto aí, vocês estão vendo. Tem uma torre lá em cima daquele morro ali. Eles estão aqui embaixo, então eles estão sem sinais ou com dificuldade de sinal. Então, eles têm que fazer um deslocamento até um local que ele consiga fazer uma comunicação para justamente pedir para que venha mais recursos para o local. Tá? Então, também temos essa dificuldade de sinal. Isso tudo é feito no mapeamento prévio dessa área. Tá? E os aspectos legais e regulatórios dos primeiros socorros em áreas remotas, a gente tem que seguir realmente à risca isso. Os primeiros socorros em áreas remotas são fundamentais para garantir a segurança e a saúde das pessoas, especialmente em situações de emergência. No entanto, existem diversos aspectos legais e regulatórios que devem ser considerados. Vamos lá, pessoal. Legislação nacional. Lei de saúde pública. Ele está falando do Brasil e de outros países que possam ter essas leis diferentes, tá? Muitos países, eles possuem legislações que regulamentam a prestação de serviços de saúde, incluindo primeiros socorros. A gente tem que saber se no Brasil realmente tem essa legislação vigente, tá? Para a prestação de primeiros socorros. Responsabilidade civil. Profissionais que prestam os primeiros socorros podem ser responsabilizados legalmente se a assistência não for adequada ou se houver negligência. Mas também ele responde legalmente se ele não prestar os primeiros socorros. Ele pode responder por omissão de socorro ou até por abandono de incapaz. E nem sempre essas pessoas são profissionais da área de saúde, tá? São profissionais leigos, tá? E que eles não têm uma competência técnica, tá? Até para fazer algo mais que os primeiros socorros, e nem devem, às vezes, fazer. Eles só podem ir até onde a competência técnica deles levar. Então, eles não podem ir além disso, que aí sim eles poderiam responder por assistência não adequada ou até por negligência, tá? A regulamentação de trabalho, tá? Em áreas remotas, especialmente em locais de trabalho, como canteiros de obra, estou dando só exemplos, minas, é, e cavernas de perfuração, enfim, são várias áreas. As normas de segurança exigem que haja pessoal treinado em primeiros socorros. Os equipamentos de emergência é obrigatório que as empresas mantenham kits de primeiros socorros adequados e equipamentos de comunicação para emergência. Foi o que eu frisei logo no início da palestra, tá? Então, a gente tem que mapear esses locais de risco. E nesses locais de risco, a gente vê como se manteria ali alguns kits de primeiros socorros, ou mesmo a gente levar, se for o caso. Mas se for vários locais, assim, a população que está fazendo aquele evento, de um modo geral, ela se dispersar, às vezes tem que ter realmente alguns locais que a gente já mapeou, que ali tem uma grande chance de acontecer algum evento adverso. Então, nesses locais, tem que ter realmente alguns kits já em mãos, para não haver demora desse atendimento. Às vezes o pessoal vai um pouco mais distante, aí acontece alguma coisa, tem que voltar para pegar os kits de primeiro socorro. E estando no local, você já encurta esse tempo. E para o paciente, principalmente traumatizado, alguma patologia clínica, o tempo é muito importante, tá? Então, a gente tem que deslocar esse paciente, começar os primeiros socorros e deslocar ele imediatamente para um local que tenha o melhor recurso para ele. Tem que ter os cursos de primeiros socorros. Profissionais que atuam em áreas remotas devem ter certificação em primeiros socorros, que é frequentemente exigida por lei e atualizada. Tá? A legislação pode exigir que os cursos sejam atualizados periodicamente, porque pode haver mudanças. Tá? Em protocolos, a gente tem que estar atualizado em relação a essas atualizações, atualizado em relação a essas mudanças dos protocolos. Guias e manuais. Organizações de saúde pública frequentemente publicam protocolos que devem ser seguidos em situações de emergência. Nós sabemos da existência de vários guias e manuais, tá, do Ministério da Saúde e de outros órgãos públicos aí, que a gente pode
pode trazer isso para dentro do local que a gente está fazendo aqueles eventos, tá? Plano de emergência, isso é primordial. É importante que as comunidades e empresas desenvolvam planos de emergência que incluam a resposta às situações de primeiros socorros. Foi o que eu também mencionei anteriormente. Você faz um plano de emergência para o local, e você tem que saber alguns detalhes, como quantidade de pessoas, os riscos que essas pessoas podem correr relacionado ao local que elas estão, as unidades de saúde que estão nos arredores desse local, quantos pacientes cada uma pode receber, a complexidade técnica dessas unidades também é muito importante, tá? A gente sempre fala, né? Levar o paciente certo para o local correto. Não adianta você levar o paciente para um local que não vai resolver o problema dele, só vai perder mais tempo, né, na resolução daquele processo. O paciente, por exemplo, que tem um trauma abdominal fechado, por exemplo, não adianta ele ir para um local que não tenha um centro cirúrgico, tá? Então, ele só vai perder mais tempo e isso aí pode realmente piorar muito o desfecho desse paciente. Então, a gente tem que ir levar o paciente certo para o local correto. Então, para isso, a gente tem que entender a rede de saúde. A gente tem que entender ali o local, os locais que possam receber os pacientes e ver realmente as condições de cada um deles. Isso é o que faz a diferença do plano de saúde funcionar ou não. Tá? Fazer contato com as unidades, que tem SAMU, por exemplo, fazer contato com o SAMU. Se tiver unidades de transporte terrestre, até particular, também fazer contato com eles para o caso de uma necessidade, eles já saber do que se trata, tá? Seria bom também fazer essas triagens, né? Treinamentos em triagens para saber identificar aqueles pacientes de acordo com a sua gravidade. Tudo isso na hora da emergência conta muito. Eu já passei em situações semelhantes e a gente sabe que na hora que a gente está treinado para isso, está treinado para colocar um plano de emergência desse aí para funcionar, é muito importante o conhecimento prévio de todas as pessoas, inclusive todas têm que ser identificadas, tá? Para saber a quem vai delegar tal situação. Quem é que vai ser o comandante do processo, quem é que vai fazer as ligações, quem é que vai identificar os pacientes, enfim. Todos têm que ter já identificações prévias para que na hora da emergência a gente não fique ali sem saber a quem nos dirigir, tá certo? E eu falo por experiência própria. É totalmente diferente quando a gente faz o plano de emergência dentro do rigor técnico. É muito importante, porque assim faz uma diferença muito grande na evolução dos pacientes, tá certo? E não na hora resolver quem é quem. Isso não dá certo. Isso só cria tumulto, na verdade. Supervisão e fiscalização, né? As autoridades locais são responsáveis por supervisionar a implementação das normas de primeiros socorros em áreas remotas, tá? Ver quem é a população que está ali. São crianças, são idosos, são pessoas que têm patologias, qual é o tipo de treinamento que a gente tem que ter para atender aquela população, caso haja alguma intercorrência. Eles também devem garantir que haja acesso a serviços médicos adequados em caso de emergência, tá? As considerações éticas. Consentimento informado. Em situações de primeiros socorros, é importante obter o consentimento do paciente sempre que é possível. É óbvio que se o paciente tiver com rebaixamento do nível de consciência, ele não vai responder, e também se tiver com um quadro de estresse, alguma coisa assim, enfim, dependendo do que esteja acontecendo com ele, é meio difícil você manter uma conversa assim, mas os protocolos de primeiros socorros ditam que a gente deve pedir o consentimento até para começar a atender ele. Mas aí cada caso é um caso, como se diz, e a gente tem que avaliar a situação no momento, tá? E também manter a confidencialidade, né? Não dá para a gente ficar informando depois, isso aí tudo, as informações sobre o estado de saúde dos indivíduos devem ser tratadas com confidencialidade, tá certo? Para depois, uma vez, judicialização de informações.
Os aspectos legais e regulatórios dos primeiros socorros em áreas remotas são complexos e variam de acordo com a localidade. É essencial que os profissionais e organizações estejam cientes dessas regulamentações para garantir a prestação adequada de cuidados e proteger-se legalmente. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente tem que nos proteger legalmente, tem que estar tudo de acordo com o que é exigido por lei, e não depois procurar resolver. Então, é sempre melhor a gente organizar previamente tudo, para que depois a gente fique tranquilos em relação de responder a um evento desse aí. Bom, passamos agora para falar das principais situações de riscos, tá? Nessa aula a gente vai falar só das principais situações de risco. Em outro momento a gente vai falar de algumas patologias e os seus tratamentos, tá? Com mais detalhes. Mas nesse momento aqui eu vou falar das principais situações de risco. Como vocês podem ver aí também, é um atendimento inicial aí de primeiros socorros numa área remota, tá? A gente tem que ter muito cuidado nesses locais com as plantas e lesões que podem acontecer. Bom, pessoal, no Brasil, a maioria dos contatos em ambientes selvagens é com espécies do gênero Urtiga, comum nessas matas, e causa a chamada urticária, que se caracteriza, como vocês estão vendo a placa aqui, ou a foto aqui, com placas eritematosas e adematosas intensamente pruriginosas, coçam muito, na verdade. Essas lesões cutâneas e o prurido surgem poucos minutos após o contato. Esse tratamento pode ser feito com uso de anti-histamínico, corticoides tópicos, e o processo agudo, se for leve, ele desaparece em 1 ou 2 dias após o contato, tá? Mas a gente precisa saber, foi o que foi dito anteriormente, a gente tem que conhecer o nosso público. Então, tem que saber se essa pessoa ela já teve um problema de urticária, ela já teve anafilaxia, ela já foi internada em hospital, já foi internada em UTI, precisou ser entubada, para a gente... Alguém perguntou aí alguma coisa? Não, né? Para a gente saber assim, o tratamento. Uma pessoa que já teve anafilaxia, né, por conta de agentes alérgicos, essa pessoa ela tem que ser deslocada imediatamente para o hospital, tá certo? Porque ela pode realmente evoluir para um quadro de anafilaxia, é um quadro gravíssimo e que a gente não tem nem muito tempo para ter essa resolução se a gente estiver muito distante do local. Então, por isso que é importante conhecer o nosso público, saber a sua ficha, na verdade, era para ser criada uma ficha de saúde para a gente saber o que a gente está lidando. Um paciente muito distante de um hospital que tem uma anafilaxia e faz o enema de glote, ele pode ali ir a óbito em muito pouco tempo se não for feita alguma intervenção. Tá? Então, a gente já sabendo que esse paciente tem esse tipo de, de, de evento clínico ocorrido anteriormente, a gente já pode tomar já as condutas cabíveis para aquele paciente. Tá? E se for um paciente realmente de risco, eu não aconselho nem ele fazer esse deslocamento para a área remota, que não tem uma condição médica ali de fazer né, fazer um tratamento de forma imediata para ele, tá certo? Em relação aos animais selvagens, tá? Essa pantera negra aqui, muito bonita. Esses acidentes causados por animais selvagens raramente ocorrem por ataque dos animais. Na verdade, a regra é que o animal foi provocado, tá? Isso ocorre quando o animal ele é acuado, perturbado, configurando-se, na verdade, uma reação de defesa. Portanto, fica claro que ao encontrar um animal selvagem, a reação de uma pessoa que esteja nesse ambiente, ou praticamente em qualquer área de esporte, em área selvagem, deve ser de calma, aguardando que o animal se afaste, o que acontecerá na quase totalidade das situações. Mas aí, pessoal, para você encarar um animal desse daqui, do jeito que ele está olhando aí, manter a calma é um pouco complicado, né? Mas realmente o animal, normalmente ele não ataca assim, dessa forma. Normalmente eles sempre são provocados, na verdade, tá certo?
Mas, por estudos feitos anteriormente, essa é quase a totalidade da situação, que ele vai embora, ele se afasta e não faz nada com você. Já os animais peçonhentos, a principal preocupação com esses animais em lugares remotos com o tipo de evento clínico que possa ocorrer com essas pessoas que tiveram contato com eles. Alguns são muito bem conhecidos, todo mundo conhece as serpentes, as aranhas, os escorpiões. E os acidentes com esses animais peçonhentos exigem o transporte da vítima até o ambiente hospitalar e as medidas de primeiro socorro devem ser tomadas ainda no local do acidente. Deve ser feito de forma imediata, a depender do animal peçonhento ao qual ela teve contato. Tá? As serpentes, por exemplo, 90% dos acidentes por serpentes são causadas pelo gênero Bothropus, no qual ele se inclui as jararacas, os urutus e as jararacuçus, além das caiçacas. Sua peçonha causa necrose nos tecidos do local da picada e das fases tardias, sangramento generalizado, etc. A demora da aplicação do soro antiveneno piora o prognóstico da vítima. E a gente sabe que esse soro antiveneno não tem em qualquer local. Né? Não tem em unidades de saúde básicas, por exemplo, não deve ter esse soro. O paciente acaba entrando nesses locais, eles solicitam o soro para os hospitais e ainda tem essa demora da chegada do soro até o paciente que foi teve esse evento, teve esse encontro aí com esses animais peçonhentos, tá? Surucucus do gênero, né, Lachesis, causa acidentes graves, semelhantes aos acidentes causados por outras serpentes, porém, por serem serpentes de floresta fechada, esses encontros com eles são muito raros. Só realmente em floresta bem fechada que eles estão presentes, tá? Já as cascavéis, elas pertencem ao gênero Crotalus, pode causar paralisia muscular e insuficiência renal. São animais facilmente reconhecidos por causa do chocalho, né, que fica na cauda dele. E os acidentes por cascavéis são graves, muito graves, e por isso o tratamento específico deve ser rapidamente instituído. Então, conseguiu identificar. E outra coisa, pessoal, quando for para algum local, né, para fazer esse atendimento emergencial, levar só se conseguir realmente capturar. Mas hoje em dia, como todo mundo tem o telefone na mão, se puder alguém tirar a foto, porque é importante demais quando você chega no hospital, conseguir identificar, tá certo? É muito importante. As cobras corais do gênero Bigrurus podem provocar paralisia respiratória e morte, também muito grave, tá? A gente sabe que tem as cobras corais verdadeiras, essas que tem, que elas circulam, né? Essas cores aí do corpo dessa cobra aqui toda, elas circulam o corpo todo. As não essa é a verdadeira. As falsas só é na parte de cima da cobra, mas ninguém vai pegar a cobra para dar olhada na barriga dela. Isso é óbvio. Então, o uso de soro antiveneno é indispensável. Por isso que é importante tirar foto ou mesmo, se conseguir capturar, levar com a pessoa para poder chegar no local e ser identificado o tipo de soro que vai ser ministrado após esse evento. O uso do soro de veneno é indispensável. Os cuidados iniciais devem estimular a hidratação com água e a lavagem cuidadosa do local da picada com água e sabão. Se não houver contraindicação, né, não houver o trauma, nenhuma contraindicação, o membro afetado deve ser elevado, mas jamais corte ou fure o local, ou aplique torniquete, garrote, ou mesmo sugar o sangue daquele local, como no passado era feito com muita frequência, tá? Nada disso não vai, ao contrário, só vai piorar o quadro do paciente. O paciente deve ser transportado rapidamente até o serviço de saúde mais próximo, que disponha do soro. Por isso que é importante, quando você for fazer o plano de emergência, também, se o local é um local que tenha a presença, tá certo, de cobras, é bom realmente saber qual é o hospital que tem os soros, para que, se no caso de um evento desse, a gente poder deslocar de forma mais rápida possível o paciente para fazer o uso, na verdade, do soro, tá? Caso a serpente tenha sido capturada, pode-se transportá-la até o atendimento, mas é mais interessante fotografar o animal para que a equipe de saúde o reconheça e ministre o soro correto. Relacionado a aranhas.
são comuns em ambientes abertos e o motivo de grande preocupação para turistas, esportistas e outras pessoas que fazem, que estão realmente fazendo algum evento em áreas remotas, tá? A aranha caranguejeira, né, ela realmente, eu já vi uma de perto, né, ela causa realmente você fica numa situação meio de estresse misturada com medo, mas elas são as menos venenosas. Elas não causam envenenamento graves, tá? O que acontece é que esses pelos que vocês estão vendo que recobre ela, ele é muito pruriginoso, mas realmente essa aranha caranguejeira é uma das que causa mais estresse, né? Medo e estresse quando a gente se depara com aranha. As menores às vezes são bem mais perigosas, mas essa é a que causa mais receio realmente de encostar nelas. E não deve, né? As aranhas marrons, as Loxosceles, ou É, aranhas marrons, são pequenas e vivem na natureza em pequenas covas, nos barrancos, professora Janete, escondidas. Oi, o Arthur, ele parece ter uma pergunta aí para você aí, uma curiosidade aí. quem Oi, é? Arthur, quer perguntar? Eu não estava antes, daí eu não entendi direito. Como podemos saber se a cobra é venenosa ou não? Que eu não estava antes, cheguei agora há pouco. Tá. As cobras, a gente. Eu posso voltar aqui para mostrar ele? Pode sim. Posso, né? Então, assim, Arthur, a gente está falando dessas serpentes, tá? As serpentes, elas podem ser as jararacas, os urutus, jararacuçus, as caiçacas. Então, cada uma você reconhece pela forma, às vezes, da cabeça, as fossetas nasais, a presença de chocalho na cauda. Então, tem algumas características que, que a gente faz o reconhecimento desses gêneros. Mas você tem que conhecer a fotografia, conhecer a imagem, para que vocês possam identificar elas. Tá certo? Porque tem algumas mudanças na cabeça, as fossetas das ais, mas essas são coisas que a gente não vai ficar de muito próximo para que a gente possa identificar. Quem vai ficar de frente com a cobra para identificar? Quem vai pegar uma coral na mão para virar, para ver se a barriga dela está seguindo as listas ou não? Então, o ideal é que a gente consiga, pelo menos, identificar de longe. E, na verdade, no caso de vocês, tá? Que é o público mais criança, é, o que eu digo a vocês é assim: qualquer cobra é bom não encostar, porque fica difícil da gente de longe definir se aquela cobra é venenosa ou não. É, professor, eu vou Essas, até fazer o essas são as seguinte. mais comuns. Eu vou Oi? fazer o seguinte, eu vou identificar no YouTube um vídeo que oriente esse reconhecimento e depois eu compartilho no grupo, tá certo? Para você Pois poder é, seguir a apresentação. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. nada. Aqui, a cascavel, Arthur. Ela tem um chocalho aqui na cauda dela que identifica muito ela, tá? É, as corais, elas têm a coral verdadeira e a coral falsa. A coral verdadeira, essa lista dela aqui, ela cobre o corpo dela todo, em cima e embaixo. A falsa já não tem a parte de baixo, só a parte de cima. Mas a gente, quando se deparar com a cobra dessa, ninguém vai pegar uma cobra dessa para saber se ela é verdadeira ou falsa, né? Na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque é uma cobra que causa paralisia respiratória, morte, enfim, tá? Então é bom não se arriscar nesses casos aí, tá? Vamos lá. As aranhas, eu estava falando da caranguejeira e agora falando das marrons. São pequenas e vivem nas naturezas em pequenas covas dos barrancos. A sua picada ela causa necrose, bolhas, isquemias e úlceras crônicas na pele. Os locais mais frequentes acometidos, tronco, abdômen, coxas e braços, tá? Mas é uma aranha que tem que se ter cuidado. Já as viúvas negras podem ser encontradas principalmente no litoral nordestino e fluminense e raramente provocam acidentes. Quando ocorrem, são na maioria das vezes leves e moderados, manifestando-os por dor no local da picada, contrações musculares, agitação e sudorese. Tá? Essa é a mais perigosa do Brasil, das espécies brasileiras. É a chamada aranha armadeira. Tá? Elas são grandes, elas têm em média 15 centímetros,
é bem grande mesmo, e cuja picada ela pode causar dor intensa e imediata e fenômenos sistêmicos graves, como espasmos musculares, hipertensão arterial, colapso cardiovascular, choque, edema agudo de pulmão e óbito, principalmente em crianças. Tá? As vítimas que sofreram picadas das armadeiras devem sempre ser evacuadas e transportadas para o serviço de saúde, visto que mesmo em casos leves, a dor, só a dor dela, a dor da picada, já justifica o tratamento hospitalar, fora os outros eventos sistêmicos que podem ocorrer. Tá? E é bom realmente identificar e se conseguir levar, eu falei, né, fotografar seria ideal. Atualmente, há uma epidemia realmente de acidentes por escorpiões em áreas urbanas, né? Desmatamento da vegetação atlântica, em algumas áreas que tem essa vegetação nativa, elas acabam levando esses escorpiões para as áreas urbanas. Aqui mesmo, sempre em alguns condomínios que foram construídos mais recentemente, em áreas de Mata Atlântica, eles aparecem os escorpiões, né? Tiraram o habitat natural deles, eles estão procurando outras formas, né? Para outros locais para habitar realmente. Mas essa não é a regra de ambientes selvagens. A espécie mais importante é Titius cerulatus, ou escorpião amarelo, que é o mais conhecido de todos, presente nas regiões mais populosas do país. Ela, na maioria das vezes, a picada provoca apenas dor. Os casos leves e moderados são controlados com bloqueio anestésico, faz uma anestesia local ali, a nível trocular. No entanto, os acidentes graves podem causar colapso cardiovascular e edema agudo de pulmão, necessitando de soro antiescorpiônico, tá? E pode levar ao óbito realmente, mas são mais comuns em crianças e idosos, tá certo? Tá aqui a foto dele, escorpião amarelo. Já as lagartas, denominadas tataranas ou mandorovás, são larvas de mariposas. As cerdas dessas lagartas são peçonhentas e causam envenenamento que provoca dor intensa. Tá? Normalmente as vítimas também são crianças. Elas têm os gêneros Lonomia, que é essa daqui, que vocês estão vendo aí na foto, são mais amarronzadas, e perigas são aquelas mais esverdeadas. São mais perigosas e podem causar hemorragias graves, tá? Na ocorrência de acidente por qualquer lagarta, deve ser encaminhada para o serviço de saúde, para que seja feito o bloqueio também, cada dor, geralmente dos dedos da mão, normalmente são o local que mais é acometido, os dedos das mãos, especialmente se a dor não ceder ao tratamento inicial com analgésico e compressas frias, tá? O uso de pomadas anestésicas também potentes pode ser muito útil nesses casos, mas se não resolver a situação, realmente tem que ser, mesmo usando as pomadas, ela vai precisar de fazer às vezes a dor é tão intensa que precisa fazer um bloqueio anestésico. E às vezes por esse motivo que devem ser deslocadas para uma unidade hospitalar, certo? As abelhas também é o mais comum e mais grave acidente por animais peçonhentos em pessoas frequentadoras de áreas abertas e selvagens. É o causado por abelhas. Essas abelhas causadoras de acidentes graves no Brasil são híbridas do gênero Apis. É a mais comum, né? O ataque é maciço e a vítima pode sofrer centenas de picadas. Tá? Se ocorrer mais de 100 picadas, configura uma situação de risco de óbito. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com a abelha. Aqui mesmo em Salvador, já teve dois casos aqui que a pessoa ficou coberta de abelhas. Coberta mesmo, inclusive uma foi a óbito. Tá? E acabou que quando chegou, a gente foi de aeromédico buscar um paciente em um aeroporto no interior aqui próximo, e chegando lá, tinha lá uma colmeia de abelhas lá, e
e acho que o próprio barulho, o vento, sei lá o que foi, elas acabaram saindo e picou algumas pessoas e a gente teve que entrar no avião, fechar a porta e aguardar que alguém, e a gente chamasse, né, os serviços que fazem essa retirada aí. Eles já vêm paramentados para isso. Mas teve um rapaz realmente que ficou muito grave, ele ficou coberto de abelhas. Acabou que a ambulância removeu ele lá para o hospital local, porque a gente foi buscar outro paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado de avaliar a cena. Mesmo quando a gente acha que a cena é segura, mas a gente tem que ter o cuidado de avaliar a cena antes de começar a fazer os primeiros socorros. Essa é uma prioridade. Eu não falei esse aspecto que já foi dito nas aulas anteriores que eu fiz de primeiros socorros. E a que Celso também deu, ele falou da parte de trauma, falou de algumas coisas também que não foi colocado nessa aula por esse motivo, tá? Mas que em outro momento pode se falar das patologias clínicas, os primeiros socorros em áreas remotas, tá? A gravidade desse ataque de abelha pode advir de dois mecanismos: envenenamento por múltiplas picadas e alergias causadas por uma única picada. Eu também fui remover também um adolescente em um hotel aqui próximo, na linha verde, e ele foi picado por uma formiga. Tá? Mas ele era muito alérgico, ele já tinha tido anafilaxia. Esse paciente acabou tendo que ser entubado, era um adolescente, e foi transportado desse hotel, que fica mais ou menos a uns 40 minutos, uns 40 minutos a uma hora, dependendo do trânsito, para o hospital. Então a gente teve que entubar ele no local. A gente transportou, a gente chegou no hotel, teve que entubar ele e foi colocado na ambulância e deslocado para esse hospital. Eu creio que se não fosse feito dessa forma, ele teria ido a óbito, infelizmente, porque ele era um paciente que já tinha tido várias internações em hospitais para tratamento de anafilaxia. Então, ele saiu do hotel para o local lá que tinha algumas vegetações, foi picado por uma formiga e começou a fazer o edema de glote lá. Não chegou a fazer o edema de glote, mas começou a ficar com desconforto respiratório e tudo. A gente acabou evoluindo para essa intubação, para justamente não acontecer o edema de glote, a gente tem que fazer intervenções cirúrgicas dele, né? Tá certo? Então, eu repito mais uma vez, é muito importante a gente ter uma ficha de saúde das pessoas que estão participando de eventos em locais remotos. Esse hotel mesmo fica na linha verde, fica bem distante da capital. Então, lá próximo só tem UPA e postinho de saúde. Então, eram locais que não iriam resolver o problema dele. Tá certo? Então, tem que ter esse cuidado realmente para não vir acontecer e a gente não consiga resolver esse problema. Tá? Eu passei um pouquinho do tempo aqui, Júlio, mas eu vou continuar, tá bom? Outros insetos peçonhentos são os besouros vesicantes, chamados potóis, conhecidos como potóis, bolinhas, enfim, cujo contato provoca quadros mais vesiculosos, né? Forma a vesículazinha ali. Em áreas de clima mais quente, acidentes por besouros são comuns em determinadas épocas, especialmente após permanência próxima à fonte de luz em áreas abertas. Falar um pouco dos animais aquáticos, também aqui está acontecendo agora aqui em Salvador com muita recorrência, na verdade, tá? Que são as águas-vivas e as caravelas, tá? Pertencem ao mesmo grupo de animais, quinidários, e a palavra grega significa o quê? Ortiga, que queima, né? Ambas têm tentáculos e um corpo gelatinoso, como vocês estão vendo aí. O que difere essencialmente é o tamanho e a cor, né? Ou a ausência dela.
O contato com os tentáculos de águas-vivas e caravelas provocam placas lineares, né? Por causa dos tentáculos, o local que ele se enrola ali causa essas placas lineares, extremamente dolorosas, instantâneas e intensas. Tá? Então, a pessoa teve o contato com elas, enrolou ali os tentáculos dela ali, a dor veio de forma imediata e é bem intensa realmente. Tá? O que é que nós podemos fazer aqui nos primeiros socorros para aliviar essa dor realmente e melhorar o quadro clínico do paciente? Lavar o ferimento com água do mar, pois ajuda a remover os tentáculos, não usar água doce. Quando você for remover os tentáculos, isso aí faz diminuir a quantidade de veneno introduzido. Se você retira ele, você diminui a quantidade de veneno introduzido na pele. Aí você tem que usar um palito de sorvete, cartão de crédito, alguma coisa que você possa retirar. E nunca de mão, na verdade. Retirar esses tentáculos de volta que estão ali, ó, em contato direto com a pele. Tem que retirar o mais rápido possível, tá? Lavar a ferida com vinagre por uns 10 a 15 minutos. O vinagre ele ajuda a inativar os nematócitos ainda íntegros da pele, ou nos tentáculos que ainda não tenham sido retirados, tá? Se tiver alergia, vermelhidão, coceira de inchaço, procure um médico. Observe se tem falta de ar, porque pode fazer anafilaxia também, né? Já que é, é, são produção, eles causam esse tipo de introdução do veneno, pode causar realmente o anafilaxia também, outro quadro clínico. E algumas coisas que não devem ser feitas, como era feito antigamente, né? Urinar no local, usar água potável, água doce, não usar sempre água do mar, que ajuda realmente a remover esses tentáculos e fazer uso do vinagre. Tanto é que hoje em dia, nas praias, onde tem muita presença de cara-velha e água-viva, os próprios salva-vidas, eles já têm os frascos de vinagre para colocar, para passar na pele das pessoas que foram acometidas com né, por esses animais aquáticos. Tá? Os ouriços do mar são animais aquáticos que mais causam acidente no Brasil. Tá? A espécie que vocês estão vendo aqui, Echinometra, o ouriço do mar preto, ele não envenena as pessoas, mas o contato dele ali, ó, cura principalmente os pés e acarreta lesões traumáticas importantes. Aí depois tem que tirar esses espinhos, mas aí é no ambiente hospitalar, tá? Com cuidado e fazer a limpeza, a asepsia, para não ter nenhum tipo de lesão secundária, tá certo? Para finalizar, pessoal, peixe bagre, falando de um modo geral dos peixes, eu vou falar do bagre, tá? Em geral, os acidentes por peixe peçonhentos marinhos e fluviais causam dor e necrose e ferida da pele. E não há soro com outras peçonhas. Tá? O atendimento inicial pode ser decisivo, uma vez que a dor é aliviada por imersão no local, agora já em água quente. O outro era água do mar, agora água quente, o outro era água fria. O alívio da dor ocorre porque a peçonha tem efeito vasoconstrictor. Então, quando você coloca água quente, você vai fazer o efeito contrário, né? Não está balanceando, fazendo a vasodilatação gerada pelo calor. Tá? Lesões por raios também, dependendo. Agora que a gente está entrando no verão aqui, não tem tanto. Quer dizer, não tem não, porque o clima realmente está muito mudado, mas é mais comum no inverno. Né? Muitos acidentes por raio acontecem em áreas remotas. Comumente, a vítima é atingida por uma carga elétrica, direta ou indiretamente, porque ele não encontra o abrigo. Essa foto mesmo aí, a pessoa está ali no local daquele, não tem um abrigo. Tá? Então, ela acaba ficando exposta a esses raios. Os acidentes por raios em áreas remotas são altamente perigosos e colocam a vítima em grande risco de morrer. Tá? Os relâmpagos são a segunda principal causa ambiental de morte, com a média de 50 a 300 mortes, né, casos de mortes por ano no mundo. Os momentos com maior chance de ocorrência de raios são antes da tempestade e depois que ela passou. As pessoas, na verdade, acham, né, que é durante a tempestade, mas é antes da tempestade e depois que ela passou. É a maior chance de ocorrência, de acordo com dados aí colhidos. Um raio unidirecional pode transportar até 300 milhões de volts. Então,
carga imensa. Tá? E qualquer tipo de acidente por raios é fundamental que o socorro seja imediato e principalmente feito da forma correta. Isso permite que o paciente tenha maiores chances de sobrevivência. As estruturas mais atingidas são aquelas que oferecem menos resistência à passagem da corrente elétrica. Assim, a ordem decrescente, as estruturas mais atingidas são nervos, sangue, músculos, pele seca, tecido gorduroso e ossos. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante as pessoas saberem é que o raio ele não deixa uma carga residual. Então, a pessoa que é atingida não vai ficar com a carga residual, o que causa um temor para quem vai fazer os primeiros socorros, com medo de pegar naquela pessoa. É diferente do choque elétrico, no qual a pessoa está ligada lá à corrente elétrica, e aí realmente naquela pessoa você não pode tocar, você tem que tentar desligar a fonte ou pegar algum material que não seja condutor de eletricidade para retirar aquela vítima dali. Mas no caso do raio, a pessoa foi atingida, não fica com carga residual. Então, a pessoa pode dar início aos primeiros socorros sem nenhum tipo de receio, tá? Acidentes por raio sempre são classificados como trauma. Dessa maneira, é bom a gente entender a extensão e a natureza das lesões, tá? E, pessoal, para finalizar, é muito importante que a gente saiba que, como foi dito desde o início aí da palestra, tem locais realmente que a gente não consegue, a ambulância, né, o resgate terrestre, ele não consegue atingir o local onde a vítima está sendo atendida, está sendo dados os primeiros socorros. Então, assim, você não consegue nem retirar, não vou retirar de carro, vou encontrar no meio do caminho, fazer alguma coisa desse tipo. Tem locais que você não consegue realmente tirar a vítima, a não ser que seja por via aérea. Então, é muito importante saber os locais onde essas pessoas estão, qual tipo de resgate aeromédico tem. Se tem só resgate terrestre, se tem o aeromédico, ter logo esse contato desse resgate realmente, e até no caso, se for um evento de grande monta, tiver muita gente, informar eles que está tendo esse evento no local, caso haja uma necessidade, vocês vão solicitar esse atendimento em locais que tenham serviço público. Aqui em Salvador, por exemplo, tem o resgate aeromédico do bombeiro e tem o resgate aeromédico do grupamento aéreo da Polícia Militar. Então, nós temos dois tipos de resgate aeromédico de instituições públicas, tá? Privada foi até liberada pela ANAC a partir da IS 135, tá? Participei de algumas reuniões lá, representando o Conselho Federal de Medicina, para a liberação do resgate aeromédico por instituições privadas, tá certo? Tem até um helicóptero homologado aqui, mas o serviço ainda não foi dado início. Então, atualmente, o que na verdade, o início do resgate aeromédico se deu por instituições públicas. Então, é bom se identificar no local que está acontecendo um evento em área remota, quais as instituições que vocês podem solicitar. Alguns têm público e privado, tá? Mas é importante que se saiba quais são, e é bom realmente deixar basicamente avisado quando vocês forem fazer o plano de emergência, até esses resgates, eles participam de reuniões. Quando é um evento de grande monta, como teve aqui há uns anos atrás, da Copa do Mundo, a gente fez as reuniões prévias para poder, com todos os envolvidos nesse plano de emergência. Então, veio o pessoal da ambulância terrestre, o pessoal do resgate aeromédico, os diretores dos hospitais. Então, foi tudo muito fechado e deve ser feito dessa forma, para que na hora que aconteça alguma coisa, a gente saber exatamente o que fazer. E não na hora ficar ali quebrando a cabeça e perdendo tempo, porque esse tempo é muito precioso para o paciente, tá bom? Gostaria de agradecer o convite, está aqui meu contato, tá? Estou à disposição aí para perguntas e finalizo assim a minha palestra. Tá bom, Júnior?